Olá, pessoal. Esta é a aula 5B. Eu vou falar sobre aplicações em Python para testes de hipóteses para o vetor de médias. Então, lembrando, nós estamos em um caso multivariado. O meu vetor de médias é um μ, que tem dimensão p por 1, né? Que é referente às médias populacionais de p variáveis que estão eventualmente correlacionadas, né? O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser para hipótese de que μ é igual a um μ zero específico. O segundo teste que eu vou fazer aqui vai ser de comparação de médias, das médias populacionais, claro, né? Mas partindo de duas amostras independentes. E depois fazer um teste de comparação de médias populacionais, mas partindo de duas amostras correlacionadas, tá? Então aqui eu coloquei um pouquinho da teoria só para a gente retomar, né? Então qual que é a ideia? Eu tenho x1 até xn, uma amostra aleatória de uma distribuição normal p variada com vetor de médias μ e matriz de variâncias e covariâncias sigma. Sejam x barra e s o vetor de médias amostrais e a matriz de variâncias e covariâncias amostrais. E nós queremos avaliar então se o μ é igual a μ zero contra μ diferente de μ zero, tá? Então, relembrando, a gente tem que o x barra tem distribuição normal com média μ e variância sigma sobre n. N-1s tem distribuição de Wishart com n-1 grau de liberdade. X barra e s são independentes, tá? Então, nesse caso aqui, em que a gente parte de uma distribuição normal p variada, tá? Sob H0, a estatística T2 de Hotelling, que é essa daqui, né? Uma forma quadrática. Tem distribuição f com p, grau de liberdade no numerador, n menos p no denominador, vezes essa constante aqui, n menos 1p, dividido por n menos p, tá? Nesse exemplo, nós temos como suposição, né, que eu tenho dados de todos os clientes de um determinado banco. E as informações que eu tenho desses clientes são sexo, 1 para feminino, 0 para masculino. Então, isso daqui está codificado, né, numericamente, mas na verdade isso representa uma variável categórica, né, que vai ser sexo feminino ou masculino. A gente codificou aqui como um número, tá? A idade em anos do cliente, cartão de crédito, se ele possui ou não, cheque especial, se ele possui ou não, a renda mensal em reais, o limite do cartão de crédito em reais, limite do cheque especial em reais, se ele está devedor sim ou não, também está codificado, tá, numericamente, e o saldo devedor em reais, tá? Primeira pergunta, esses dados têm distribuição normal? A resposta direta é não, não tem distribuição normal. Nós temos várias variáveis aqui que são dicotômicas, né? Ou seja, elas assumem apenas dois valores que representam categorias. Então, esses dados não têm distribuição normal, tá? Porém, a gente vai assumir aqui que eu posso pegar uma amostra de tamanho suficientemente grande, usar o teorema limite central e trabalhar com o teste de hipóteses com a estatística T2 de Hotelling, tá? Usando o x barra obtido a partir dessa amostra, tá? Então, aqui nesse banco, a gente tem 2.000 clientes. Nós vamos retirar uma amostra de tamanho 100, que pode ser que seja um tamanho de amostra ainda pequeno, tá? Fica como exercício para vocês fazerem para amostras maiores, tá? E eu quero testar inicialmente se o vetor de médias pode ser considerado 0.3, 30, 0.48, 0.43, 3.000, 2.100, 1.240, 0.28, 2.150, usando essa amostra de tamanho 100 que eu vou pegar, tá? Então, o que representa, por exemplo, o sexo, né, a nossa variável sexo, ser em média 0.3? Então, no caso, assim, de uma variável que é dicotômica, 0.3 representaria que 30% dos clientes são do sexo feminino, tá? Então, esse é um caso específico que a gente consegue fazer esse tipo de interpretação, tá? Agora, se você pegar uma variável aqui, renda, por exemplo, né, que é a quinta variável, então 1, 2, 3, 4, 5, eu quero testar se a renda média dos meus clientes é 3.000 a partir dessa amostra, tá? Então aqui eu vou carregar as bibliotecas, eu vou fixar uma semente aqui
só para que a gente tente reproduzir as mesmas análises, tá? Vocês viram que aqui a gente colocou valor bem específico para o Mi, né? Porque esse teste ele está testando se todas as médias, ou seja, se o vetor de médias é igual a esse vetor aqui, então tem várias médias que a gente está testando aqui ao mesmo tempo, né? Então, vou fixar a semente. Pode ser, se vocês estiverem trabalhando com bibliotecas em outra versão, pode ser que vocês não cheguem no mesmíssimo resultado que eu, tá? Mas o importante é a gente ver a ideia aqui por trás desse teste de hipóteses, tá? Vou fazer a leitura dos dados que estão nesse endereço aqui. Faço algumas especificações aqui de decimal, separador e digo qual que é a coluna de índice, tá? Então, se a gente quiser dar uma olhada, ver se está tudo certo aqui com esses dados, né? Então, eu pedi um head aqui. Então, a gente tem o sexo, 0 ou 1, a idade do cliente, se tem cartão de crédito ou não, se tem cheque especial ou não, qual a renda, tá? Então, vocês notem aqui, ó, que é um público bastante específico, né? Que tem uma renda mais alta. Tem aqui o limite de cartão de crédito, então notem que, por exemplo, cliente 1 aqui não tem nem cartão de crédito nem cheque especial, o limite de cartão de crédito e limite de cheque especial dele é 0, tá? Vamos pegar esse quinto cliente aqui, né? Então, tem 19 anos, tem uma renda de 2.000, o limite de cartão de crédito dele é 0, ele não tem cartão de crédito, mas ele tem cheque especial, ele é devedor nesse caso aqui, e o saldo devedor dele tá 5.887,33. Então, como exercício, eu sugiro que vocês façam uma análise exploratória desses dados, tá? Vejam, inclusive, se está coerente aqui as variáveis, tá bom? Então, eu vou usar aqui o pacote, né, Spice Stats para importar a função f. Vou definir aqui a função T2Hoteling, que tem como parâmetros o data frame, o Mi0, N e P, tá? Poderia obter esse N e o P aqui dentro da função, mas tudo bem, vamos deixar dessa forma aqui, tá? Então, a partir dos dados, eu vou obter o X barra, o S, a matriz S inversa, tá? E vou calcular aqui a estatística T2 de Hoteling. Aqui eu calculo o quantil da F, faço um teste aqui se T2 de Hoteling é maior do que N-1 P dividido por N-P quantil da F, tá? Então, esse teste ele vai receber verdadeiro se a T2 de Hoteling for maior do que esse valor, tá? Usando o quantil aqui. No caso, eu especifiquei o alfa de 0.05. Se vocês quiserem mudar o alfa, se vocês quiserem colocar ele como um parâmetro da função, também pode, tá? E eu coloco também o valor P aqui, que seria 1 menos a acumulada da F, né? Do valor dessa estatística dividido pelas constantes. Aqui você coloca o grau de liberdade do numerador e do denominador. E essa função, ela vai imprimir para mim se rejeita, se não rejeita, o valor da estatística e o valor P, tá? Então, aqui, ó, eu tô retirando uma amostra, então pego o data frame, né, que é o que eu li, pego uma amostra de tamanho 100. Especifiquei o Mi0 aqui, tá? Calculo N, calculo P e faço esse teste. Bom, notem que eu coloquei valores bem específicos aqui no Mi0, tá? Nesse caso, o N é 100, o P é 9, né? Vamos ver aqui. O N é 100, o P é 9, tá? Então, aqui nós não rejeitamos a hipótese nula, me dá o valor da estatística, que é 14, e o valor P, nesse caso, é 0,176, tá? Vamos dar uma olhada na média amostral, tá? Então, olha só. A média da variável sexo deu 0,31, da idade, 30, do cartão de crédito, 0,51. Cartão de crédito essa pessoa tem ou não tem, tá? Então, no fundo, a gente está testando aqui se 48% das pessoas dessa base de dados tem cartão de crédito ou não. Vocês podem mudar esse Mi à vontade aqui, tá? Então, muda o Mi, faz o teste. Vocês vão ver aqui, para vários valores de Mi, você não rejeita a hipótese nula. E é justamente por isso que a gente não fala eu aceito a hipótese nula, né? Por quê? Se eu aceito, quer dizer que é aquele valor, né? Quando, na verdade, eu não tenho evidência para rejeitar que é aquele valor. Quando, na verdade, se eu colocar um valor aqui
e ele rejeitar a hipótese nula, então sim, né, a gente tem evidência para rejeitar aquele valor específico que está em H0, tá? Bem, e a região de confiança, né? Então, nós vimos lá na aula teórica que eu posso também obter a região de confiança, que nesse caso aqui, né, eu estou usando justamente aquela estatística que é a T2 de Hotelling, né, aquela quantidade que mede a distância entre o x barra e o μ0, tá? E eu estou comparando isso com o quantil da f a menos daquelas constantes, né? Então, como a conta é a mesma, equivale, né, fazer a região de confiança ao teste de hipóteses, tá? Então, se a gente fizer o teste de hipótese e não rejeitar a hipótese nula, quer dizer, se eu fizer a região de confiança, aquele μ0 da hipótese nula está dentro da região de confiança, tá? Ou ao contrário. Então, assim, o que vocês preferirem fazer, tá? Saibam que é equivalente nesse caso, porque a conta é a mesma, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei teste que recebe esse valor aqui, que é o valor da estatística, só que calculada, né, no x barra observado, com o μ0, o específico. Então, esse μ0 é o mesmo μ0 que a gente colocou lá na hipótese nula, tá? Fiz um teste se essa quantidade é menor do que aquela constante vezes o quantil da f, aqui considerando um alfa de 0,05, tá? Daí, nesse caso, a gente vai ter uma região de confiança com 95% de confiança, tá? Então, se essa quantidade for menor do que esse quantil da f aqui, multiplicado pelas constantes, então está na região de confiança. Se não, se for maior, então se essa quantidade for maior do que esse quantil vezes as constantes, quer dizer que não está na região de confiança, e isso é equivalente a fazer o teste e rejeitar a hipótese nula lá, tá? Então, eu já rodei aqui, né? Nesse caso, esse μ0, ele está na região de confiança de μ, tá? Claro que não dá pra gente fazer um gráfico aqui, né? Porque a gente tem um μ de dimensão 9 por 1, então não dá pra gente enxergar isso, mas se a gente tivesse, no caso bivariado, seria um elipsoide, a região de confiança, tá? Bem, como a gente tá nesse caso aqui, em que eu posso considerar que são amostras independentes, os dados de mulheres e de homens, né? Então, considerando que são populações independentes, a população de clientes mulheres era a população de clientes homens, então eu vou fazer primeiro o teste para comparação de médias em amostras independentes, e aí depois lá embaixo a gente vai simular alguns dados para fazer o caso correlacionado, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma amostra aleatória da população 1, que seria de mulheres, por exemplo, tá? E uma amostra aqui da população 2, que seria a população de homens, tá? Então, lembrando aqui, ó, que o sexo igual a 1 indica o feminino e 0 indica o masculino, tá? Então, vamos supor que a gente quer considerar se o vetor, a partir da idade aqui, então, da idade até o saldo devedor, tem a média igual para as duas populações, tá? Para isso, a gente vai continuar considerando a amostra, tá? Então, a amostra de tamanho 100. Então, aqui primeiro a gente obtém o S-pooled, né? Que seria o S combinado, né? Que combina as matrizes de variância e covariância das duas populações. E a gente vai fazer um teste aqui, ó. Então, poderia fazer um teste geral de que μ1 menos μ2 é igual a um delta zero. E nesse caso, o que eu vou fazer aqui é justamente esse daqui. μ1 igual a μ2 contra μ1 diferente de μ2. Usando a estatística, que é a estatística equivalente, né, a T2 de Hotelling no caso anterior. Então, o exercício 2 aqui, considere que a primeira população é composta por mulheres e a segunda população é composta por homens. Com base na amostra obtida no exercício 1, verifique se os vetores de médias podem ser considerados iguais. Então, alguém poderia falar assim, calculei a média na primeira amostra, calculei a média na segunda amostra e deu valores diferentes. Vou concluir que são diferentes? Não. Porque nesse caso você está comparando médias amostrais. E não é essa a ideia, a gente quer fazer um teste para as médias populacionais, tá? A gente sabe que as médias amostrais são estimadores não viesados para as médias populacionais. Mas claro que as médias amostrais dificilmente vão ser iguaizinhas. Então, com base na diferença observada das médias amostrais, eu posso concluir que as médias populacionais são iguais ou não, tá? Então, aqui, ó, vamos calcular as médias amostrais. Vou até colocar aqui, ó, que essas daqui são as médias amostrais, tá? Então, eu pego aqui o sexo feminino, o sexo masculino, tá?
Claro que a gente vai tirar o sexo da jogada, porque é isso que está definindo os grupos para eu fazer o teste de hipóteses, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de correlações, né? Então, eu fiz um heatmap aqui, então vocês notem que, claro, ó, fui eu que construí esses dados, né? Então, o limite de cartão de crédito, ele é baseado no se a pessoa tem cartão de crédito ou não, né? Então, isso daqui está totalmente correlacionado. O limite do cheque especial também está totalmente correlacionado com a variável cheque especial, tá? Mas mesmo assim, a gente tem algumas correlações altas aqui, né? Então, aparentemente, o sexo e o limite do cheque especial pode ter uma correlação, tá? Tem outras variáveis aqui, ó, que cartão de crédito e limite de cheque especial, eles parecem estar correlacionados também, tá? Esses dados, eles são dados hipotéticos, eles foram construídos, né, para que a gente pudesse fazer esse exercício. Então, vamos lá. Os dados das mulheres. Então, eu vou atribuir para S1, N1, X barra 1 os dados das mulheres. Então, a matriz de variância e covariâncias, o tamanho da amostra, né, de sexo feminino que eu tenho. O X barra vai ser a média. E o S1 eu mandei colocar aqui o S1, ó, que seria a matriz de variâncias e covariâncias. Poderia ter colocado a correlação aqui, né, pra gente dar uma olhada. Mas como na estatística a gente vai usar a matriz de variâncias e covariâncias, então eu deixei o S1 pra gente dar uma olhada, tá? Vamos ver qual o tamanho da amostra, só pra gente ter uma ideia. Então aqui, ó, em 100 observações, a gente tem 31 mulheres, tá? E os dados dos homens, então vou repetir a mesma coisa, notem que eu tô pegando as variáveis aqui de 1 a 8, ou seja, a partir da idade, né? Tô tirando o sexo da jogada. E aí a gente tem, então, os dados dos homens, tá? Então, claro que aqui o N2 vai ser o complementar, né? Então, tem 69 homens nessa amostra, tá? E aí a gente tem aqui a matriz de variâncias e covariâncias, tá? Então, eu calculo o S combinado, né? Que tem, então, uma composição aqui, né? Da S1 e da S2. Então, eu construí aqui uma função, tá? T2 Hotelling, underline, duas underline amostras. Então, eu entro com os dois data frames e entro com o valor de delta. Então, nessa função aqui, né, eu mandei ele calcular o N1, N2, o P dentro da função, tá? Poderia ter feito isso para a função lá de cima. O X barra 1, X barra 2, S1, S2, o S pooled inverso, né, que seria a inversa da matriz S combinada. E aqui, ó, a T2 de Hotelling em duas amostras vai receber, então, a estatística. Notem que aqui tem X barra 1, menos X barra 2, menos delta. Então, a gente tem que especificar qual que é o delta, tá? Vezes a inversa do S pooled. Vezes, então, X barra 1 menos X barra 2 delta. Aqui, lembrando que esse primeiro é transposto, né? Então, esse vetor X barra 1 menos X barra 2 menos delta é transposto no termo da esquerda. E o da direita, ele é o original, né? E aqui, dividido por N1 mais N2 menos 2, né? Que é aquela constante que aparece lá. E aqui o quantil da F, tá? Então, também fixei o alfa em 0.05, que é o mais usual, mas se vocês quiserem mudar, se quiserem colocar o alfa também para o usuário entrar, vocês podem colocar isso na função também, tá? Então, o T2 de Hotelling de duas amostras, se for maior do que esse valor aqui, o teste vai receber true, né? E aqui, então, ó, se o teste, então nós vamos rejeitar H0, se o teste for verdadeiro, a gente rejeita H0, caso contrário, não rejeitamos H0. Aqui o valor da estatística, né? E aqui o valor P que a gente calculou ali em cima. Então, vamos executar essa função aqui. E aí, como que eu vou usar, então, essa função? Define df1, define df2, né? Aqui, no caso, é a amostra, a diferença aqui vai ser o sexo, né? Que é o feminino para o df1, masculino para o df2. Define o delta zero que você quer. E aí, calcula a função, então, T2 de Hotelling para duas amostras, né? df1, df2 e o delta é todo zero. E nós não rejeitamos H0 nesse caso, tá? O valor da estatística é bem pequeno.
o valor P é bem grande, tá? Então aqui nós não rejeitamos a hipótese de que as médias são consideradas iguais, tá? Então, recomendo que vocês coloquem um outro valor de delta, por exemplo, tá? Então, digamos que você quer testar se a diferença de Mi1 menos Mi2 é tanto, tá? Aí você fixa o delta aqui e faz o teste de novo, para ver qual que é o resultado, tá? Bom, é importante então a gente lembrar, né, que a gente usou o artifício, né, do teorema do limite central para supor que n igual a 100 é suficientemente grande, pode ser que não seja, tá? Não tem como a gente garantir, né? Mas, claro, vocês podem fazer simulações, ver se n igual a 100 você chega numa aproximação razoável para a distribuição normal multivariada e assim por diante, tá? Então, tem muitas coisas aqui que vocês podem fazer de teste ainda a partir desses códigos que eu tô passando para vocês, tá? Bom, para fazer o teste de hipóteses para comparação de médias em amostras correlacionadas, então coloquei um pouquinho da teoria que está lá na aula 5A, tá? A gente tem duas amostras, então x11 até x1n é uma amostra da população antes de um tratamento, x21 até x2n é uma amostra de uma população normal, multivariada, depois de um tratamento, tá? E a gente quer comparar se a média antes e depois pode ser considerada a mesma. Tá? Então, vamos avaliar essas hipóteses aqui de que Mi1 é igual a Mi2 contra Mi1 diferente de Mi2. Para isso, lembra que o procedimento é um pouco diferente. Então, a gente não vai usar aquela função T2-Hotelling em duas amostras, mas a gente vai usar a função original T2-Hotelling. Por quê? Porque aqui a gente vai calcular as diferenças antes de aplicar o teste. Tá? Então, lembra que essas amostras estão correlacionadas, então elas são pareadas, né? E aí a gente faz isso então, tá? Então, aqui tem outras coisas para um caso mais geral, ok? Então, aqui eu vou usar uma simulação para fazer o teste com amostras pareadas, tá? Então, eu já estou definindo aqui duas médias diferentes inicialmente. As duas matrizes de variância e covariância, na verdade, a primeira, que seria a matriz de variância e covariância sigma, e a segunda está sendo só um ruído aqui, tá? Só para a gente acrescentar esse ruído. Vou gerar o x1 a partir de uma normal multivariada com média 0, 0, 0 e matriz de variância e covariâncias o COV1. E o x2 vai ser o x1 mais uma normal multivariada com média 1 e a matriz de variância e covariâncias COV2, tá? E tamanho de amostra 50. Vocês podem mudar isso também, colocar mais se vocês quiserem, tá? Então, aqui no caso, eu vou usar o concatenate, tá? E para usar o concatenate, você pode grudar as matrizes por linhas ou por colunas, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei x1 e x2. Agora, eu tenho 50 linhas e 6 colunas no x, tá? Então, se a gente quiser dar uma olhada no x, vamos colocar ele no data frame, né? Então, vou chamar de df. E vamos dar uma olhada aqui, ó, nas 5 primeiras observações, tá? Então, a gente tem 6 colunas. As 3 primeiras são do x1, as 3 últimas são do x2. Vamos dar uma olhada se o x1 e o x2 estão correlacionados, né? Então, aqui, ó, dá pra ver que tem correlações fortes aqui, né? Entre o primeiro elemento do x1 e o primeiro elemento do x2. E tem outras correlações, algumas mais fracas, outras mais fortes, tá? Então, se a gente quiser dar uma olhada nas diferenças, então x1 menos x2 tá aqui. E eu vou definir um data frame que são as diferenças, tá? Em vez de usar o concatenate, que eu usei mais para ver, né, como que elas estavam correlacionadas, eu vou construir agora um data frame de x1 menos x2, tá? Se a gente quiser dar uma olhada aqui nas 5 primeiras observações, a gente tem esses valores aqui. Então, essa daqui, né, é a primeira observação da x1 menos a primeira observação da x2, variável 1, né? Essa daqui seria a primeira observação, então, das diferenças, né, de x1 menos x2, variável 2, aqui variável 3 e assim por diante, tá? E aí, eu vou fazer um teste aqui, ó, notem que agora eu vou usar esse data frame df_diff, que é o data frame das diferenças, tá? E vou usar a função T2-Hotelling.
Eu vou testar se o Mi0 nesse caso é 0. Ou seja, que a média das diferenças dos Mi's é igual a 0, tá? Só que o que acontece? O x1 a gente usou média 000 e o x2 a gente usou média 100 para gerar, tá? Então aqui, ó, a gente olha, eu quero testar se a diferença é 000, tô calculando o N, o P e tô usando a função T2Hotelling para testar então se as duas médias são iguais, os dois vetores de média são iguais, tá? A gente rejeita aqui, ó, o valor da estatística é bem alto e o valor P é bem pequeno. Conclusão, as médias de x1 e de x2 são diferentes, tá? Se a gente quiser voltar aqui, né, onde eu defini o DF, quiser calcular as médias, então vamos dar uma olhada. Então, DF min me dá o vetor de médias. Então, a média amostral do x1 é próximo de 000, né? E a média amostral do x2 é próxima de 100, que foi a que a gente usou para gerar os dados. Então, aqui ó, a gente tem uma função para fazer testes de hipóteses do tipo mi igual a mi0. Também a mesma função para fazer teste de comparação de médias em amostras correlacionadas, no caso pareadas, tá? E a gente tem um teste para fazer comparação de médias em duas amostras que vêm de populações independentes, tá? Então, na aula que vem, a gente vai continuar fazendo teste de hipóteses para comparação de médias, mas nesse caso, médias de 3 ou mais populações no contexto da ANOVA multivariada.